E hoje o tempo amanheceu assim, chuva, neblina e frio, muito frio. Hoje é um dia maravilhoso, que é a noite de Samhain, né? E a gente vai conversar um pouco sobre o Dia das Bruxas, o Halloween e o ritual de Samhain da Roda do Ano das Bruxas. Então vem comigo. Entre os dias 30, 31 e dia 1º de outubro e novembro, né? Os antigos povos celtas, eles comemoravam o momento do fim da colheita, né? E o início do inverno. Era um momento onde muito nos livros, assim, a gente ouve falar que é quando o véu entre os mundos está mais fino e com isso o contato entre nós e o espiritual fica muito mais suscetível, né? É um momento onde normalmente os espíritos e os seres espirituais vagam pela Terra e vem muitas vezes também, principalmente os nossos ancestrais, vêm nos visitar, vêm aqui partilhar conosco de um rito, de uma oferenda, de um agradecimento, de um momento de confraternização entre os vivos e os mortos, né? Entre os ancestrais. É um momento assim onde é marcado muito por introspecção, por muita reflexão. É um momento muito de limpeza, de purificação espiritual. É um momento muito para deixar ir o que está muito em excesso para você e um momento mais de se recolher, né? E realmente refletir. É um momento que eu diria assim que é como se fosse uma morte interna, né? De nós mesmos. E para logo após, porque é a morte, mas também o renascimento, né? Para que logo após venha aí o próximo rito, que é o Iule, né? Que é o renascimento nosso. Então como se fosse o ano novo das bruxas, né? Esse momento é um momento muito especial, muito parecido, né? Tem muita similaridade entre os povos. E como a bruxaria é honrar a natureza, mas também os ancestrais, seja da terra, seja os nossos próprios, seja da humanidade e tudo. Então é um dia muito sagrado. É um dia onde a gente faz normalmente um ritual, onde a gente visa muito limpeza, purificação e transmutação das coisas. É um ritual também, um momento forte para se conectar com nossos familiares, amigos, entes queridos que já não estão mais entre nós e fazer oferendas, ofertar amor, carinho, né? E afeto, um reencontro, né? Para nós a gente acha que é como se fosse um reencontro, não com um clima triste, mas um clima agradável, de felicidade. É muito bonito, assim, pra gente, assim, que é bruxa, né? A gente que ama a natureza, observar o ciclo da natureza, né? E perceber que a natureza está em nós também, não é uma coisa separada, claro que não, né? E que conforme o inverno vem se aproximando, o inverno chega, as plantas adormecem, né? Muitas se libertam das folhas para poupar energia, né? E entram no modo também, assim, mais de hibernação, praticamente, né? Para poder sobreviver ao frio rigoroso, ao inverno, né? E é interessante ver isso dentro de nós. Os bichos, né, também hibernam e tudo. Isso
tem um pouco a ver também com nós. Isso também se representa um pouco na gente, nesses momentos de inverno, né? A gente fica mais melancólico, eu diria, assim, e a gente também acaba ficando também mais dentro de lugares, não tanto em céu aberto, e principalmente reflexivos mesmo, melancólicos. A gente entra também numa coisa mais de sonolência, de dormência, dá menos vontade de fazer as coisas, né? E pronto, a natureza, ela ensina a gente nesse momento, assim, que a gente tem que se livrar também, se libertar também daquilo que tá pesando e tá nos aprisionando, a soltar, libertar, deixar fluir, transmutar. E um momento muito interessante mesmo para refletir sobre tudo o que aconteceu ao longo do ano, as nossas escolhas, os nossos erros, os nossos acertos, os resultados, e assim conseguir, né, ver a situação, um momento assim muito parada para ver a nossa situação de vida, né, e ver o que a gente pode estar fazendo para mudar. E nessa pegada que a gente está falando, comentar também sobre que também assim é um momento bacana para fazer proteção, né? Quando a gente se limpa, quando a gente se purifica, é bom sim a gente trabalhar proteção, né? Por quê? Porque como esse véu entre os mundos está muito suscetível, está muito leve, é claro que a gente quer atrair coisas boas e ter contatos também saudáveis com quem está do outro lado e tudo. Mas nem tudo também é só flor, né? A dualidade está em tudo, na luz e a sombra. Então, também podem vir também espíritos obsessores e também ter zombeteiros, né? Pregando peças, fazendo peripécias e tudo mais. Tanto é que tem muito lendas, né? Folclore sobre a gente fazer também oferenda para espíritos que não tem a ver com a gente, né? Mas que a gente quer que fique bem, que evolua, né? E digamos assim, e que não faça mal nem pra gente nem para ninguém. Enfim, auxiliar também aqueles espíritos também que estão em sofrimento, né? Que não são necessariamente maus, estão em sofrimento. Então tem bastante isso também, desse folclore de se proteger também daquilo que também não é bacana, sabe? Espiritualmente. E é um momento, assim, uma época que pode sim acontecer coisas, né, gente? A gente pode sofrer ataques espirituais, a gente pode passar ali por obsessões, entende? E também, assim, é um momento muito de encontro com a nossa sombra interior, né? Também com as coisas que não são boas e não são legais dentro da gente, que a gente não é alecrim dourado, né? A gente também não é perfeito. Então é um momento talvez que isso se mostre mais para você, fique mais exacerbado, né? Então é também bacana junto com aquela reflexão, né, do que se tem que mudar, né? E fazer planos. E aí tem essa ligação também com a coisa do renascimento, né? Que é a morte, mas também, pronto, a roda sempre está a girar, né? O ciclo sempre está a girar. Então também tem a ver com esse renascimento, junto com essa reflexão do que tem que mudar, vamos observar e vamos planejar, vamos sonhar também, vamos ver o que a gente quer para o futuro também, para esse renascimento, né? Para esse novo ciclo que está por vir.
Não é bem esse momento agora, mas já é bom já, né? Já começar isso. Então, é isso, galera. Tanto é que, então, como a gente sabe, né? Os antigos povos pagões e tudo, na época da Inquisição, na Idade Média, e tudo mais, né? O cristianismo, ele tentou muito pegar para si, né, os antigos rituais, as festas e tudo, tentou muito pegar para si, até mesmo os deuses, né, alguns viraram santos, né, como a gente sabe. E num outro vídeo eu vou falar melhor sobre isso, é que é um assunto bem delicado, assim, para falar. E e aí o que acontece? Por causa disso, né, virou também Dia de Todos os Santos, né, também teve isso. Mas acima de tudo, né, aí é aquilo, né, de demonizar. O cristianismo também teve essa propaganda, assim, sobre demonizar, né, essas festividades, esses ritos, e depois também tomar para si e botar outro nome, botar outro jeito, né, de fazer. E com esse negócio da demonização, é que veio muito, eu acho, o Halloween, né? O Halloween que a gente vê o americano aí, muito capitalista, né? Assim, cultura pop, né? Quase assim, né? Cultural, enfim. E o que que nasceu? Por que que ele tem essa coisa assim de ser como se fosse de terror, né? Aterrorizante, maléfico e tudo. Por causa disso, porque como era um momento, né? É, que normalmente a gente, né, honrava os mortos, e também fazia-se também proteções para aquilo que não é bacana, não é bom e não é bonito também, né? É, como eu falei sobre espíritos obsessores, zombeteiros e tudo, coisas ruins também de acontecer, contra a negatividade, contra tudo que vem com essa energia também, né, de morte, né, e de inverno. Ahn, então aí isso também para quem era cristão e via aquilo, lógico, né, não entendia e logo se achava que era uma coisa para mal, né, para ruim, para o mal e tudo. E também essa coisa de proteção, de se proteger e tudo, achavam que o que estava acontecendo nessa época do ano não era bom, né? Tinha só coisa ruim, espírito ruim, energia ruim e tudo. E lógico que aí isso, né, ao longo do tempo, né, virou uma coisa cultural, né? Até assim, de uma certa forma bem bacana, né? O Halloween, assim, nos Estados Unidos, aqui para fora, assim, pro norte, né? Pronto, é bonito, é cultural, é bonito ver o pessoal fantasiado, né? Mas nasceu disso tudo, gente, tá? O Halloween tem profunda ligação com o Samhain. Tanto é que, então, aí esse negócio do cristianismo que eu falei, né? Que o cristianismo pegou muito para si, e reformulou, né? Os antigos ritos, né? Virou o Dia de Todos os Santos ou o Dia de Todos os Mortos. Eu não lembro, vou pesquisar, depois eu deixo aqui. E aí, essa tradução virou Halloween Day, Halloween Day. E aí, com o tempo, virou Halloween, né? Então, o tempo mesmo foi fazendo também virar uma coisa cultural. E, e legal isso tudo, né? Mas nasceu um pouco de zombaria, viu? E de preconceito, sim, do povo aí cristão com relação à cultura antiga, cultura mais pagã.
né? Legal, gente. Eu indico aí para vocês pesquisar, conhecer mais, entender mais, que vocês vão ver que tem ligação, tem similaridade.